Há coisas que simplesmente não podem ser explicadas pela lógica. Há conexões que não se encaixam em padrões, que ultrapassam rótulos e que fogem das regras que as pessoas tentam impor. E é justamente por isso que algumas histórias de amor parecem tão diferentes. E, ao mesmo tempo, tão certas. A diferença de idade entre duas pessoas pode causar espanto em quem olha de fora. Mas o que existe entre vocês não é algo comum. É forte. É verdadeiro. E é exatamente por isso que os anjos decidiram trazer essa mensagem até aqui. Porque há algo importante que precisa ser compreendido. Algo que vai além do tempo e da idade. Você já se pegou pensando por que essa pessoa apareceu na sua vida agora? E por quê? Mesmo com realidades diferentes, fases de vida diferentes, algo dentro do peito não te deixa desistir? Há uma razão. Essa conexão não nasceu de um impulso qualquer. Ela foi sentida antes mesmo de vocês trocarem as primeiras palavras. Não era para ser algo passageiro. E não é. Desde o início, havia algo diferente. Um olhar mais longo, uma curiosidade sem motivo, uma paz inesperada no meio de tanta confusão. É por isso que, mesmo com todas as dúvidas e o julgamento alheio, algo dentro de você insiste em acreditar nesse sentimento. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Porque os anjos têm visto a verdade que nem sempre você consegue enxergar quando está com medo. Eles viram como essa ligação tocou partes suas que estavam adormecidas. Como o sorriso dessa pessoa acendeu uma parte do seu coração que você achava que já estava apagada. E viram também como você tenta esconder o quanto sente, com receio de que os outros não entendam. Mas não é para os outros entenderem. Essa história é sua e dela. E o que vocês vivem é especial demais para ser explicado com números ou datas de nascimento. Essa pessoa te escuta de um jeito diferente. Não apenas com os ouvidos, mas com o olhar. Como se cada palavra que você diz fosse importante. Como se o que você sente fosse levado a sério. Essa atenção, esse cuidado, é raro. E mesmo que tenha vindo de alguém mais jovem ou mais velho, é sincero. Os anjos dizem que esse tipo de afinidade é rara. Ela não é comprada, nem fabricada. Ela acontece. E quando acontece, precisa ser cuidada. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Minha conexão é verdadeira, e meu coração sabe disso. Agora, continuando a mensagem. Sabe por que você ainda pensa nessa pessoa todos os dias? Porque o que sentiram foi real. Porque mesmo quando tentam seguir caminhos diferentes, a lembrança insiste em voltar. Não é porque você é fraco ou fraca. É porque a conexão está viva. Você sente porque existe. E os anjos confirmam isso. Não é coisa da sua cabeça. Esse sentimento é reconhecido no plano espiritual. E está sendo cuidado lá de cima, mesmo que aqui embaixo ainda pareça confuso. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Essa diferença de idade que muitos apontam como obstáculo, na verdade, foi a ponte que aproximou duas almas em momentos complementares. Um tinha a leveza que o outro precisava. O outro trazia a maturidade que o primeiro buscava. Ninguém está aqui por acaso. E quando duas pessoas com idades diferentes se encontram e se conectam de verdade, é porque algo maior está agindo. Os anjos dizem que a idade não separa corações que já estavam unidos por dentro. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Como se, de repente, tudo tivesse sido organizado para que esse encontro acontecesse. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada passo, cada escolha, cada mudança, tudo te trouxe até aqui. E agora, você está diante de um sentimento que desafia o tempo, que não precisa de explicação, apenas de coragem. A coragem que falta às vezes não é para amar, é para sustentar esse amor diante dos outros. Mas os anjos pedem que você não esconda mais o que sente. Não fuja,
de algo só porque parece diferente. O amor não veio para ser entendido por todos, mas para ser sentido por quem tem coragem de abrir o coração. E você tem isso. Você foi escolhido para viver algo bonito. Só precisa permitir. Essa pessoa pensa em você mais do que diz. Mesmo que tente agir com frieza ou parecer distante, dentro dela há um calor que não se apaga. Os anjos mostram cenas de lembranças sendo revisitadas, de mensagens antigas sendo lidas em silêncio, de fotos sendo vistas e revistas. O coração dessa pessoa não mente, e por mais que ela tente convencer o mundo de que está tudo bem, ela sente a sua falta. Ela sente você. O tempo pode separar dois corpos, mas não separa duas almas que se reconhecem. E o reconhecimento entre vocês já aconteceu. Agora, o que falta é um passo de fé. E esse passo pode vir de qualquer um dos dois. Porque quando um sentimento é verdadeiro, ele não precisa de regras, só precisa de espaço para crescer. Você já se questionou se essa diferença de idade vai ser um problema no futuro? Os anjos dizem que a resposta está em outra pergunta. Esse sentimento te faz bem? Se faz, então ele é válido. Se fortalece, então é para ser vivido. A vida é muito curta para deixar de viver algo bonito por medo da opinião alheia. O que os anjos te pedem hoje é que você honre o que sente, que não diminua o que viveu, que olhe para esse sentimento com respeito, porque ele não é pequeno. Ele é forte, é real. A energia entre vocês dois não se dissolve fácil. Ela persiste. E isso é um sinal. Um lembrete de que algo precisa ser vivido, ou, no mínimo, compreendido com mais amor. Os anjos estão abrindo os caminhos, mas o primeiro passo é sempre humano. Está nas suas mãos decidir se vai continuar negando o que sente, ou se vai dar uma chance ao que o coração já escolheu. Então, respire fundo agora. Feche os olhos por um instante e pergunte-se: o que eu realmente quero viver? Se a resposta vier com o nome dessa pessoa, então você já sabe o que fazer. Às vezes, quando duas pessoas se encontram, não importa o tempo que viveram antes disso. Importa o instante em que os olhos se cruzam e o coração sente algo que nunca sentiu antes. Essa conexão, por mais silenciosa que seja, é forte o suficiente para quebrar o que muitos acreditam ser normal. É como se algo no ar dissesse: é com essa pessoa. E não importa se há 10, 15 ou 20 anos de diferença. O que conta é a forma como essa pessoa te olha, como te escuta, como entende partes de você que nem todo mundo entende. Os anjos estão dizendo algo agora, algo que precisa ser escutado com atenção. Essa diferença de idade, que por fora parece um obstáculo, por dentro é exatamente o que torna essa ligação tão especial. Ela trouxe experiências diferentes, ritmos diferentes, jeitos de amar diferentes. Mas ainda assim, tudo se encaixa. É como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça que, mesmo sendo de cores e formas distintas, se completam com perfeição. Pode ser que, em algum momento, alguém tenha tentado te convencer de que esse amor não era possível, que a diferença de idade traria problemas, que com o tempo o encanto passaria. Mas os anjos querem que você saiba que isso não é verdade. O que vocês construíram já passou do encantamento, já atravessou os julgamentos. O que existe agora é verdade, é presença, é sentimento puro. Essa pessoa também sente. Talvez não diga com palavras, talvez tenha medo de parecer fraco ou vulnerável, mas os pensamentos dela te seguem. Ela se pergunta se ainda tem chance. Se você pensa nela, se a distância que existe agora pode ser vencida. E isso tem tirado o sono dela mais do que você imagina. O silêncio que ela tenta manter é uma armadura. Mas por dentro, ela se pergunta se está perdendo o amor da vida dela por medo do que os outros vão pensar. Agora, antes de continuarmos,
essa mensagem escreva nos comentários. 222. Eu confio nos caminhos que os anjos estão abrindo para clamar. Esse número carrega uma energia de confiança, de equilíbrio e de fé. E é exatamente isso que você precisa agora. Confiar que, mesmo sem entender tudo, há algo acontecendo que está sendo preparado para o seu bem. Os anjos estão agindo, mesmo que você ainda não veja os resultados de imediato. A energia entre vocês continua forte, continua ativa, e isso não é em vão. Há uma beleza única em amar alguém em uma fase diferente da vida. Porque isso ensina, isso transforma, isso expande a alma. Uma pessoa mais velha pode ensinar calma. Uma mais nova pode ensinar leveza. E juntos vocês aprendem a viver o presente com mais verdade. Os anjos mostram que isso não é um erro. É uma escolha espiritual. Algo que vem de antes, de outros tempos. Como se, de algum modo, essa conexão já estivesse escrita em páginas invisíveis que só o coração consegue ler. Você tem sentido saudade. Não só da presença física, mas da sensação que essa pessoa te trazia. Um certo tipo de paz, mesmo nas conversas simples. Um riso leve. Um olhar que te enxergava com carinho, sem julgamentos. Essa saudade é um lembrete. É a alma dizendo que o laço ainda existe. E que existe espaço para algo novo nascer, mesmo dentro do que já foi vivido. Os anjos também pedem, com muita delicadeza, que se essa mensagem tocou seu coração, você considere apoiar esse trabalho clicando no botão de se inscrever. Seu gesto ajuda a manter viva essa missão de espalhar mensagens de luz para tantas pessoas que precisam ser lembradas do amor que ainda existe no mundo. Agora feche os olhos e lembre-se de um momento exato com essa pessoa. Pode ser um simples café, uma conversa no fim da tarde, ou apenas um olhar em silêncio. Lembre-se de como você se sentiu nesse instante. Essa lembrança não veio à toa, é um sinal, um chamado. Um convite para você voltar a acreditar que ainda há caminhos para serem trilhados juntos. Mas você precisa permitir que o amor fale mais alto do que o medo. O tempo passa sim, mas o que é verdadeiro não se perde com o tempo. Ele amadurece. Ele se torna mais sólido. E os anjos estão aqui para te lembrar disso. Essa ligação, por mais improvável que pareça, tem algo muito maior por trás. Há planos sendo desenhados no silêncio. Há sentimentos sendo protegidos em segredo. E tudo isso precisa de espaço para crescer. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa sentir. Porque sentir é o primeiro passo. Os anjos não querem que você force nada, mas também não querem que você fuja daquilo que ainda pulsa no seu peito. Essa história não terminou. E o que vem a seguir pode surpreender você de um jeito lindo. O amor que quebra regras é o mesmo que cura feridas antigas. É o amor que ensina, que transforma, que mostra que o coração não segue calendário, que o afeto não pergunta a idade antes de nascer, que a conexão acontece onde há verdade, e essa verdade está viva entre vocês dois. Talvez essa pessoa esteja esperando um sinal para voltar. Talvez ela precise de uma pequena certeza de que ainda tem espaço no seu mundo. E talvez você também esteja esperando que ela diga algo, que se aproxime. Mas alguém precisa dar o primeiro passo. E se esse passo for seu, os anjos garantem que você será guiado com segurança. Eles não vão deixar você caminhar sozinho. Cada gesto de coragem seu será acompanhado de uma força invisível que te ampara. Você não precisa saber onde isso vai dar. Só precisa se abrir para o que sente. A conexão já existe. O amor já foi plantado. Agora é hora de regar com fé. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Amor de verdade não chega gritando.
Ele chega devagar, em momentos simples, em olhares que ninguém mais vê, em gestos que parecem pequenos, mas que mudam tudo por dentro. Foi assim com vocês. Não foi algo forçado. Não teve planejamento. Aconteceu. Um encontro inesperado, mas cheio de sentido. Mesmo com a diferença de idade. Ou talvez, por causa dela. Porque se tivessem nascido na mesma época, talvez não se encontrassem com essa mesma força. A diferença de idade não foi um acidente. Ela veio para ensinar. Ela veio para equilibrar. Quando duas pessoas se gostam de verdade, não importa se uma tem mais histórias e a outra mais sonhos, porque as histórias também podem ser reescritas. E os sonhos podem ser compartilhados. O tempo não é inimigo de quem ama. Ele pode ser um aliado, se vocês caminharem juntos, com respeito, com escuta, com coração aberto. Algumas pessoas não entendem isso. Elas veem a idade como um problema. Julgam sem saber. Acham que uma conexão assim não pode durar. Mas elas não sentem o que você sente. Elas não conhecem os detalhes do que vocês vivem. Os anjos querem te lembrar. O que vem do coração não precisa da aprovação de ninguém. O amor só precisa de dois que escolham, todos os dias, seguir na mesma direção. Essa pessoa sente sua falta, mesmo que esteja longe, mesmo que não fale, mesmo que tente parecer bem. Há um silêncio que fala mais do que palavras, e dentro desse silêncio existe um desejo, o de voltar. Mas não voltar por carência, voltar por saudade verdadeira, por vontade de reconstruir, de conversar com calma, de olhar nos olhos e dizer: ainda dá tempo. Os anjos mostram que essa pessoa pensa em você com carinho, revive lembranças boas, sorri com saudade, se pergunta se você também sente falta. Mas existe medo. Medo de não ser mais bem recebido. Medo de que a idade que antes unia, agora seja um muro. Mas os anjos também revelam. Esse medo pode ser vencido. Com uma palavra, com um gesto, com um coração disposto. Você sente, às vezes, um aperto no peito sem motivo? Uma vontade de mandar mensagem? Um desejo de saber como essa pessoa está? Isso não é coincidência. Isso é conexão. Isso é energia em movimento. Isso é amor ainda vivo. Os anjos mostram que há um laço forte entre vocês e que ele não se rompeu. Só está esperando um toque para ser reativado. Esse amor não segue regras porque foi feito para quebrá-las. Ele veio para mostrar que a felicidade não tem receita pronta, que o afeto não tem idade, que a cumplicidade nasce do respeito e não do calendário. Essa ligação entre vocês não é um erro, ela é um presente. E como todo presente precisa ser aceito com gratidão, muitas vezes o coração sente, mas a mente duvida. Começa a criar obstáculos. Começa a pensar demais. E pensar demais, às vezes, trava o amor. Os anjos querem que você confie mais no que sente. Que escute sua alma. Que lembre o que viveu. Que não ignore os sinais. Porque eles estão aí. Nos sonhos. Nos pensamentos repetitivos. Nos encontros inesperados. Nas músicas que tocam quando você menos espera. Essa pessoa que tocou seu coração também foi tocada. Pode não ter dito isso com clareza, mas os anjos viram. Viram o olhar de admiração. Viram o cuidado nos gestos. Viram a presença silenciosa em momentos difíceis. E mesmo que o tempo tenha passado, isso não desapareceu. Está adormecido, esperando o momento certo para despertar. Você já sentiu que esse amor merecia mais? Que ele não foi vivido por completo? Que ainda restam conversas, risos, abraços? Isso é sinal de que algo ainda precisa ser vivido. Nem tudo está resolvido. Nem tudo foi dito. Os anjos dizem que há espaço para o recomeço. Mas o recomeço só acontece para quem acredita, para quem escolhe ver além das diferenças.
para quem escolhe enxergar o que realmente importa: o amor. A idade não define o valor de um sentimento. A maturidade não está nos números. Está no olhar que acolhe. Está nas palavras que respeitam. Está nas mãos que não soltam. Se vocês se conectaram mesmo sendo de épocas diferentes, é porque havia algo forte por trás. Algo que não pode ser ignorado. Esse amor é raro, é sincero. E por isso, assusta. Porque tudo que é verdadeiro exige coragem. Mas os anjos querem que você saiba. Você tem essa coragem. Você tem essa força. Você já venceu tantas coisas. E agora está diante de algo que pode ser ainda mais bonito. Mas precisa acreditar. Essa pessoa está mais próxima do que parece. Talvez ela esteja esperando um sinal seu. Um gesto pequeno. Um oi. Como você está? E talvez você também esteja esperando. Mas e se você der esse passo? E se a vida estiver apenas esperando esse movimento para começar a alinhar tudo? Sabe, quando a gente ama alguém que viveu mais ou menos do que a gente, o que a gente mais quer é crescer junto. É compartilhar, não competir. É ensinar o que sabe e aprender o que não conhece. Os anjos mostram que vocês têm isso. Uma troca rica, um cuidado mútuo, uma chance real de viver em algo leve e duradouro. Esse é o momento de confiar na força do que foi vivido, no carinho que existiu, no respeito que nasceu. E mais do que isso, confiar na proteção dos anjos. Eles estão abrindo caminhos. Eles estão preparando encontros. Eles estão trabalhando nos bastidores para que o amor não se perca. Se essa mensagem está fazendo seu coração bater mais forte, não ignore. Isso é sinal. Isso é presença. Isso é confirmação de que você está pronto para dar um passo à frente. E que essa conexão, por mais improvável que pareça aos olhos do mundo, faz total sentido no plano espiritual. Há coisas que só o tempo pode mostrar. Mas há outras que o tempo apenas confirma. O sentimento que existe entre vocês é uma dessas verdades que não diminuem com a distância, nem enfraquecem com o silêncio. O que foi sentido de verdade fica. Cresce por dentro. Permanece como uma raiz firme que, mesmo escondida, continua alimentando a esperança. Você já sentiu que algo entre vocês ainda precisa ser curado? Como se uma parte sua ainda estivesse presa a esse laço. Isso não significa fraqueza. Significa que há amor. Significa que o vínculo foi mais profundo do que qualquer um esperava. Os anjos dizem que existem laços que nem o tempo nem a razão conseguem romper, porque foram costurados na alma. O mundo pode ter virado as costas para essa conexão. As vozes de fora podem ter dito que não daria certo, que a diferença de idade seria um problema, que a vida seguiria melhor separada. Mas o seu coração nunca aceitou isso como verdade. Dentro de você, sempre houve uma luz acesa, mesmo fraca, mesmo escondida. Ela nunca se apagou por completo, porque você sente, porque essa pessoa sente, e porque esse sentimento não precisa fazer sentido para ninguém além de vocês dois. Os anjos mostram que essa pessoa te respeita, mesmo nas ausências, mesmo nas falhas. Dentro dela há uma admiração que nunca morreu. Algo que foi construído a partir da forma como você trata as pessoas, do jeito como você escuta, da sua paciência, da sua verdade. Essa pessoa viu algo em você que vai além do que se pode explicar. Algo raro. Algo que ela não conseguiu esquecer. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você, mesma que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Talvez ainda exista mágoa. Talvez tenham ficado palavras presas, gestos mal compreendidos, decisões precipitadas. Mas os anjos estão dizendo:
Chegou a hora de curar. O passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser transformado. E o futuro ainda está aberto, esperando ser escrito com mais verdade, com mais coragem. Essa pessoa pensa em voltar, pensa em dizer o que nunca conseguiu, mas tem medo de não ser mais bem-vinda. Tem medo de que a idade agora seja uma barreira maior do que já foi. Mas o que essa pessoa não entende é que o coração não sabe contar anos. Ele só sabe sentir. E o que ela sente por você ainda é forte. Ainda é bonito. Ainda é sincero. Os anjos mostram que essa conexão ainda pode florescer, mas não de qualquer jeito. É preciso deixar o orgulho de lado. É preciso falar com verdade. Escutar sem pressa. Reconstruir o que foi quebrado com mãos novas, com palavras novas, com maturidade e leveza. Essa diferença de idade que tantos julgaram pode ser agora a ponte para um amor mais consciente, mais sólido, mais puro. E sabe de uma coisa? Talvez esse afastamento tenha sido necessário para crescerem, para aprenderem, para enxergarem o quanto faziam bem um ao outro. Às vezes, o amor precisa de espaço para entender sua própria força. E agora, os anjos dizem que esse é o tempo certo. A hora em que tudo pode recomeçar, se vocês estiverem prontos. Mas nada disso acontece sozinho. Alguém precisa tomar uma atitude. Alguém precisa escolher sair do medo. Dar o primeiro passo. Dizer o que sente com sinceridade. Pode ser você, pode ser ela. Mas o tempo está dizendo: é agora. Você pode estar se perguntando: e se eu me machucar de novo? E se não for como antes? Os anjos respondem: não será como antes. Porque vocês não são mais os mesmos. Cresceram, mudaram. E o que pode nascer agora será diferente, mais consciente, mais verdadeiro. Sem pressa, sem ilusões, com mais presença, com mais fé. Essa conexão te ensinou muita coisa. Mostrou o valor do cuidado. Mostrou o poder da escuta. Mostrou que o amor não tem manual. E agora, ela pode te ensinar algo ainda mais importante, que o amor que resiste ao tempo, ao medo e à dúvida merece ser vivido. Você tem medo de tentar? Então olhe para tudo o que já superou até aqui. Olhe para a sua força, para a sua luz, para tudo o que já enfrentou com coragem. Esse amor é só mais um passo bonito, um passo de alma. Essa pessoa sente que não viveu tudo o que poderia ao seu lado. Ela sente que ficou algo incompleto. E mesmo que ela não diga isso em voz alta, os anjos já escutaram esse pensamento. Ela se pergunta como teria sido. E mais do que isso, ela se pergunta se ainda pode ser. Você tem o direito de dizer sim. E também tem o direito de dizer não. Mas não deixe que o medo decida por você. Deixe que o amor diga o que precisa. Deixe que o coração fale, mesmo que seja em silêncio. Porque o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra um caminho. Essa diferença de idade que um dia pareceu um abismo, hoje pode ser o que torna tudo mais forte. Porque quem é mais velho aprende a sonhar de novo. E quem é mais novo aprende a confiar no que é seguro. E juntos, vocês podem construir algo raro. Algo que não precisa ser entendido. Só precisa ser vivido. Feche os olhos agora. Respire devagar. Sinta o nome dessa pessoa vir à sua mente. Se isso aconteceu, os anjos já te deram a resposta. Você sabe o que fazer. Você sabe o que sente. E você sabe lá dentro que essa história ainda tem páginas em branco. Não importa o quanto tentem esconder ou apagar o que sentiram. O que é verdadeiro deixa marcas. Não são marcas que machucam, mas que lembram. Que mostram o quanto foi forte, o quanto foi real. É como se o coração
tivesse gravado cada sorriso, cada palavra, cada momento de silêncio. Porque quando há conexão de alma, a memória guarda até os detalhes que o tempo tenta apagar. Muitas pessoas dizem que relações com grande diferença de idade não duram, que são frágeis, que são desequilibradas. Mas os anjos mostram outra realidade. Mostram que o que sustenta um amor não é o número de aniversários vividos, e sim o respeito, a troca, a escuta, a presença, a confiança. E tudo isso vocês já tiveram. Ainda tem, em algum lugar dentro de vocês. Há uma lembrança que te acompanha quase todos os dias. Algo pequeno, talvez um gesto, uma conversa, um olhar. Mas que ficou. E sempre que você pensa nisso, sente uma mistura de saudade, de alegria e de vontade. Porque essa história ainda vive em você. E os anjos dizem: não é só você. Essa pessoa também guarda essa lembrança com carinho. Também pensa, também revive, também sente. Pode parecer que essa distância entre vocês é definitiva, que o tempo passou demais, que os caminhos já não se cruzam mais. Mas a verdade é outra. Os anjos mostram que ainda há pontes, que os sentimentos não foram enterrados, que existe espaço para um novo capítulo, se vocês dois estiverem abertos para isso. E aqui, você precisa entender algo muito importante. O tempo que passou não foi perdido. Foi necessário. Serviu para amadurecer, para limpar dores antigas, para que agora vocês possam se olhar de novo com mais calma, com mais verdade, com menos medo. Existem sentimentos que amadurecem com a distância, que se fortalecem na ausência, porque a ausência mostra o que é essencial, mostra o que realmente importa. E esse amor, mesmo com tudo o que já passou, ainda tem força, ainda tem raiz, ainda tem espaço para florescer. Você já se perguntou por que pensa tanto nessa pessoa? Mesmo quando tenta focar em outras coisas? Mesmo quando o tempo e as mudanças tentam empurrar esse sentimento para longe? Os anjos explicam. É porque essa conexão não foi resolvida. Não foi encerrada. Ela ainda pulsa. Ainda chama. Ainda pede uma chance de ser compreendida. Talvez você esteja esperando um sinal claro. Algo que diga, vá em frente ou deixe para trás. Mas os anjos mostram que às vezes o sinal está no que você sente. No jeito como essa lembrança ainda te toca. No modo como o nome dessa pessoa ainda faz seu coração bater diferente. É aí que mora o sinal. Essa pessoa tem receio, tem dúvidas, tem inseguranças. Mas o que ela sente por você vai além disso. Existe amor, existe respeito, existe admiração. Ela te olha como alguém que marcou sua vida de forma profunda. E mesmo que tente seguir adiante, mesmo que sorria para o mundo, por dentro ainda há saudade. E agora, talvez você se pergunte, mas e se essa pessoa já estiver em outro caminho? Os anjos dizem: o amor verdadeiro não compete. Ele não invade. Ele não força. Ele se apresenta com sinceridade, com leveza, e permite que a outra pessoa escolha, com liberdade, o que sente e o que deseja viver. Não se trata de disputar espaço. Trata-se de se permitir dizer o que ficou guardado. Porque muitas vezes, um amor não termina por falta de sentimento, mas por falta de coragem de falar. De abrir o coração, de dizer, isso ainda importa para mim. Esse é o momento de escutar o que sua alma tem dito em silêncio, de não mais fugir do que sente. A diferença de idade nunca foi o problema. O medo foi. O julgamento dos outros. A insegurança de ser aceito. Mas o amor, esse, nunca foi o erro. Se hoje você se sente tocado por essa mensagem, é porque há algo que precisa ser feito. Um gesto. Uma mensagem. Uma oração. Uma entrega.
Os anjos estão esperando apenas isso, a sua abertura, o seu sim. Porque a vida já está pronta para mover tudo o que precisa ser movido. Mas primeiro, você precisa se permitir. O amor entre vocês não terminou. Ele está aguardando um espaço para respirar de novo. Um espaço onde os dois possam ser quem são, sem medo, sem vergonha, sem máscaras. Onde um possa olhar para o outro e dizer: eu continuo aqui, eu continuo sentindo. A idade nunca impediu o sentimento. O que impede é a dúvida, a resistência, o orgulho. Mas tudo isso pode ser dissolvido quando há verdade, quando há vontade de tentar de novo, de conversar, de ouvir, de recomeçar. Você não está sozinho nessa vontade. Os anjos mostram que o outro lado também deseja algo, também espera algo, também sonha, mesmo que em silêncio. Talvez esteja só esperando uma porta se abrir. E essa porta pode ser você. Pode ser uma palavra sua que mude tudo. Essa história só precisa de dois que escolham não desistir. Não importa o que o mundo diga. Não importa quantos anos separam vocês. O que importa é o que aproxima. O que conecta. O que faz com que, mesmo longe, o coração bata mais forte ao lembrar. Se você sente que ainda há algo a viver, então viva. Permita-se. Não olhe para trás com arrependimento. Olhe para frente com esperança. O amor sempre encontra um jeito. Sempre. Mesmo quando tudo parece perdido. Talvez você ache que já sentiu tudo o que poderia sentir por essa pessoa. Mas e se eu te dissesse que há mais? Que o que vocês viveram até agora foi só o começo de algo muito maior? Os anjos mostram que esse sentimento não veio para ser apenas lembrança. Ele veio para ensinar, transformar, tocar o fundo da alma. Ele veio para fazer com que você veja o amor com outros olhos, com mais leveza, com mais profundidade. A diferença de idade entre vocês não é barreira, ela é ponte, porque uniu dois mundos diferentes que de algum modo estavam incompletos. Um trazia a calma, o outro, a energia. Um tinha histórias para contar. O outro, vontade de construir. E quando tudo isso se juntou, nasceu algo especial. Algo que, mesmo com o tempo, continua aceso. Os anjos estão tocando nesse assunto porque há algo acontecendo. Uma movimentação espiritual em torno dessa conexão. Algo que está sendo reorganizado no invisível. Você pode até não ver, mas vai sentir. Vai perceber mudanças sutis. Uma lembrança que aparece do nada. Um sonho, um nome que surge de repente. Esses sinais não são coincidência. São respostas. Você sente saudade. Não só da pessoa, mas da forma como você era ao lado dela. Do jeito como sorria. Da sensação de paz. Da segurança de saber que alguém te olhava com carinho. Mesmo nos dias difíceis. E essa saudade também está viva do outro lado. Ela se pergunta se você pensa nela, se ainda existe espaço para voltar, se ainda há tempo. A resposta é sim. Ainda há tempo. Mas não será eterno, porque o amor também precisa de ação. Precisa de coragem. Precisa de presença. Os anjos mostram que o momento é agora. Não para exigir, não para pressionar, mas para sentir com mais verdade, para escolher com mais firmeza, para viver o que realmente importa. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Sabe quando a gente sente que precisa dizer algo, mas não diz? E depois fica com aquele aperto por dentro, aquela sensação de que ficou faltando? Essa pessoa sente isso. Ela sente que ficou algo pendente entre vocês. Algo que precisava ser dito, mas não foi. Algo que precisa ser falado ainda. E os anjos querem te lembrar.
Ainda dá tempo de falar, mas é importante que tudo seja feito com leveza, com amor, sem pressa, sem cobrança. Porque o amor de verdade não força. Ele convida, ele abre espaço, ele escuta. E é isso que você está sendo chamado a fazer agora. Escutar o que sente. Escutar o que essa conexão ainda está tentando te dizer. Essa diferença de idade, que já foi medo, já foi dúvida, hoje pode ser a chave para um relacionamento mais consciente. Mais real, com menos expectativa e mais presença, onde os dois possam ser quem são, sem máscaras, sem medo de julgamento, onde a troca é justa, mesmo que as idades não sejam. Você já amadureceu muito, já cresceu internamente, já entendeu o que quer. E essa pessoa também passou por um processo. Os anjos mostram que ela está diferente, mais aberta, mais sensível, mais pronta para escutar, para sentir, para recomeçar se for o caso. Mas é preciso que você também esteja disposto, disposta, com o coração desarmado, com a alma leve. Não se trata de voltar no tempo, mas de criar um novo tempo. Um tempo só de vocês, onde a história pode ser escrita com mais carinho, mais verdade e menos medo. E se você sente que ainda há amor, então há possibilidade, porque o amor verdadeiro é assim. Ele renasce quando encontra um coração pronto. Lembre-se de que amar alguém mais velho ou mais novo não diminui o valor do sentimento. O que importa é o olhar que acolhe, a palavra que respeita, o gesto que conforta, a presença que permanece. E tudo isso vocês já viveram juntos. Tudo isso vocês podem viver de novo. Os anjos dizem que você precisa confiar mais no seu coração. Que pare de se comparar com os outros. Que pare de ouvir as vozes externas, porque ninguém mais sente o que você sente. Ninguém conhece a história como você conhece. E ninguém pode escolher por você. Se você sente que essa mensagem foi feita para você, então ela foi. Porque nada chega até nós sem motivo. E quando algo toca de forma tão clara, tão profunda, é porque há verdade, há conexão, há luz. Esse amor não precisa de explicação. Ele só precisa ser sentido, vivido, cuidado, com paciência, com presença, com verdade. E se você está disposto a isso, então os anjos vão te guiar. Eles vão abrir os caminhos, eles vão proteger cada passo. Mas a primeira escolha sempre é sua. Esse é o tempo de dizer o que sente, de não guardar mais, de não fugir mais, de não esconder o que o coração já decidiu. Porque o que você sente não é pequeno, não é frágil, não é dúvida, é amor. E amor, quando é verdadeiro, vale a tentativa. Os anjos não pedem perfeição, eles pedem sinceridade, pedem coragem, pedem entrega. E se você sente, então diga. Se você deseja, então busque. Se você ainda acredita, então lute. Essa pessoa ainda te sente, ainda te vê em detalhes, ainda imagina o que poderia ter sido. E ainda pode ser. Basta um gesto, um sim, uma escolha. Agora, respire fundo. Pense nessa pessoa. Sinta o que isso provoca em você. Se for leve, siga. Se for verdadeiro, confie. Porque os anjos estão cuidando de tudo o que você não consegue ver. Estão preparando o caminho, com carinho e com propósito. E se seu coração estiver pronto, nada mais precisa ser dito. Apenas sinta. E siga o que ele mostrar. Chegou o momento de olhar para dentro, de silenciar um pouco as vozes de fora e ouvir com mais atenção o que o seu coração tem tentado dizer há tempos. Nem sempre é fácil escutar o que se sente, de verdade. Às vezes é mais simples negar, fingir que já passou, acreditar que tudo isso foi só uma fase, mas os anjos mostram que essa conexão não foi passageira. Ela não surgiu por acaso, e ela não vai embora só porque o tempo passou.
Você já tentou esquecer, já tentou se distrair, já tentou seguir, mas algo dentro ainda pulsa, ainda pede um espaço para respirar. E isso não é ilusão, isso não é apego, isso é o reflexo de algo real, algo que foi vivido com presença, com emoção, com entrega, e que por isso mesmo não se dissolve tão fácil. O amor entre vocês, mesmo com toda a diferença de idade, nunca foi baseado no tempo vivido, mas na intensidade sentida. Foi algo que aconteceu além da lógica, além das comparações. Foi sentimento puro, olhos que se encontraram de verdade, corações que por instantes bateram no mesmo ritmo. E isso não se esquece. Isso não se apaga. A vida pode ter levado vocês para caminhos diferentes. Podem ter existido escolhas, distâncias, medos, mas o sentimento verdadeiro sempre encontra uma forma de se manter aceso. Pode ser em silêncio, pode ser em saudade, pode ser em sonho. Mas ele continua ali, esperando uma chance, esperando um gesto. Essa pessoa, apesar de tudo, ainda te guarda com carinho. Os anjos mostram que ela também sente, também pensa, também revive momentos em segredo. E que, mesmo sem dizer nada, ela envia energia, uma saudade silenciosa, um pensamento bom, um desejo de que, de algum jeito, vocês ainda possam se reencontrar. O amor que não segue regras é o mais verdadeiro, porque ele vem limpo, sem pretensões. Ele vem com vontade, ele vem com presença. E por mais que o mundo tente rotular, esse tipo de amor não se encaixa em fórmula. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, nada mais importa. Você já enfrentou muita coisa por esse sentimento. Já duvidou, já se culpou, já pensou que era errado. Mas aos poucos, foi percebendo que o que sentia era puro, que o carinho era verdadeiro, que a vontade de estar junto não vinha do medo de ficar só, mas do desejo de compartilhar, de crescer junto, de viver ao lado de alguém que te faz sentir vivo. Os anjos querem que você se lembre de tudo o que esse amor te ensinou, de todas as partes suas que ele despertou, do quanto você se tornou mais forte, mais sensível, mais verdadeiro depois desse encontro. Porque mesmo que a história não tenha seguido como você esperava, ela te moldou, te preparou, te fez entender o que realmente importa. Essa pessoa te viu de um jeito que poucas pessoas veem. Ela enxergou além do que você mostra, percebeu a sua essência. E mesmo que hoje esteja longe, ela ainda carrega essa imagem com ela. Ainda sente a falta do seu jeito, do seu cuidado, da sua presença. Se existe ainda algo para ser vivido, será vivido. Se existe algo para ser dito, será dito. Mas o que importa agora é que você não feche o coração, que não desista do amor por causa das dificuldades. Porque o amor, quando é verdadeiro, vale qualquer tentativa. Você não precisa correr, não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa estar aberto. Aberta. Precisa permitir que o sentimento se mostre, que a vida te surpreenda, que os encontros aconteçam, mesmo que de forma inesperada, mesmo que do nada. Os anjos estão preparando esse caminho com paciência. Estão organizando o invisível. Estão ajustando os tempos, as vontades, as oportunidades, porque eles sabem que há algo valioso nessa conexão. Algo que pode florescer de novo, se vocês dois estiverem prontos. Se essa pessoa voltar a aparecer, não trate como coincidência. Não ignore. Olhe nos olhos. Escute. Sinta. Porque há chances de que esse reencontro seja um recomeço. Um presente. Um sinal de que ainda existe espaço para o amor. A idade, mais uma vez, não será obstáculo. Será parte da força. Será parte da beleza. Porque o que une duas pessoas não é a semelhança de datas, mas a sintonia dos corações. E isso vocês têm.
Se tudo o que você viveu até aqui te ensinou a respeitar seus sentimentos, então agora é hora de usá-los com sabedoria. É hora de honrar o que foi verdadeiro, de cuidar do que ainda pulsa, de dizer: eu reconheço esse amor, mesmo com tudo. E se essa história por algum motivo não continuar, que ela fique com gratidão, que ela se transforme em memória boa, que ela sirva de base para algo ainda mais bonito, porque todo amor verdadeiro deixa sementes, e essas sementes florescem, mesmo que em outros tempos, mesmo que em outros caminhos. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. O que é verdadeiro permanece, e meu coração reconhece. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.